Aí, já acabou? Olá, amigos. Meu nome é Sérgio Totti, sou dirigente espírita e estou aqui aceitando um convite do meu amigo, do nosso amigo, escritor, palestrante, diretor de comunicações do Centro Espírita Amor e Caridade Bauru. E aí, meu amigo Sidney, você escreveu o último artigo sobre a morte passo a passo. E achei muito interessante. Nós vamos explorar esse artigo em 10 episódios a partir de hoje. Eu gostaria que você já fosse contando para nós o que você tem em mente sobre esse artigo fantástico que você escreveu. Olá, amigos. O tema morte sempre traz alguma intranquilidade. Nós vamos tentar, nesta sequência de vídeos, mostrar que todos nós podemos e devemos nos preparar adequadamente para esse momento. Não obstante a ternura e a suavidade da criança, por trás da poesia do nascimento está o retorno de uma alma que momentaneamente deixa a sua moradia espiritual em busca do progresso e da regeneração. Isto é, a nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Estamos vindo para a Terra, para o planeta Terra, numa jornada de conhecimento, de trabalho, que vai nos permitir que possamos rever alguns procedimentos para darmos sequência ao nosso processo evolutivo. Se nós tivéssemos consciência de que o regresso à Terra nada mais representa do que esse mergulho, uma espécie de mergulho de um escafandrista na matéria densa, nós poderíamos ver a morte, encará-la como libertação, libertação para a vida verdadeira. Nesse caso, nós pouco lamentaríamos por se tratar não de uma desgraça causadora de orfandade ou viuvez, mas sim a libertação de um exílio. Sidney, dentro de tudo que você já explicou para a gente, me ocorreu um pensamento aqui. Se ao longo da vida a pessoa não tem as suas melhores escolhas, não foi tão feliz assim, e com essa consequência ele veio a ter um peso de consciência. Como que fica a sua partida? Como que ele é recebido do lado de lá com esse peso no espírito? Gostaria que você desse uma explicada para a gente a respeito disso. Bem, Sérgio, nós precisamos, como já falei nosso primeiro diálogo, nos preparar. É uma incrível experiência. Dependendo de como vivemos, a ida para a hora da verdade vai significar simplesmente o rompimento dos grilhões da matéria, que vai possibilitar ver as realidades do além-túmulo. Nós encaramos isso sempre como uma desgraça, mas os depoimentos que temos, tanto nas experiências de quase morte, ou mesmo nas comunicações mediúnicas, é de que a morte representa um alívio. A pessoa passa a não ter mais dores, está em condições de ver a vida com outros olhos, passa a ter uma visão mais ampla da vida, reencontra-se com parentes desencarnados, enfim, a morte, para as pessoas que se preparam, ela é uma coisa agradável. No primeiro momento, nos primeiros momentos, como é compreensível, o morto sente-se aturdido. É como se ele estivesse num sono, principalmente se ele não se preparou convenientemente para outra vida. Mas se, no entanto, teve um mínimo de empenho para se conservar na dignidade, na honradez e no cumprimento dos deveres, em breve ele vai estar bem, como uma ave que deixou a gaiola. E se a gente for examinar, a maioria das pessoas tenta fazer o melhor. É uma minoria que comete assim crimes, faltas, vamos dizer assim, muito sérias, graves. Todos nós erramos, mas são pequenos erros, às vezes induzidos
por um momento, por um medo, por um desequilíbrio, mas todos nós procuramos fazer o melhor da vida. E aí é natural que a gente passe, como eu já falei, no primeiro momento, com uma espécie de sono, de intranquilidade, mas dali a pouco a gente começa a receber o amparo de familiares, amigos e benfeitores que nos antecederam, foram antes de nós para lá. Então, se nós fizemos muitos amigos, principalmente com o nosso desprendimento, se nós pudermos aqui na Terra ajudar outras pessoas, a gente não tem ideia de como é importante a assistência, a mão que você estende, a oração que você faz aqui na Terra em favor de outras pessoas. A empatia, a solidariedade, neste momento da morte, tornam-se instrumentos valiosos, porque aí nós vamos ter mais pessoas que gostam de nós, que estão gratas por aquilo que fizemos em relação a elas aqui na Terra, estão lá para nos esperar. Então, nós, olhando a coisa sob este ângulo, a morte passa a ser até uma coisa agradável, mas desde que seja na hora certa, que Deus marcou para todos nós, Sérgio. Então, amigos, tá gostando? Vou pedir um intervalinho para você de menos de 1 minuto, hein? Rapidão. Tenho só um dedinho de prosa para você, hein? Aguarda aí. Olá, você sabia que visitando o site do sidneyfernandes.com.br, na primeira página você encontra cursos. E nele você vai encontrar o que é o Espiritismo em 10 capítulos. Também você vai encontrar Mediunidade em 5 capítulos e Vivi, mas Esqueci também em 5 capítulos, tratando-se de reencarnação. É muito interessante esses temas, você pode explorar à vontade. Dúvidas? Mande para o e-mail do Sidney, esse que está aqui. Ou então, entre no nosso Pinga Fogo de sexta-feira às 14h30 e mande sua pergunta. O Sidney vai responder ao vivo para você e com o maior prazer, hein? A gente se vê lá. Um grande abraço. Olá, amigos. Foi rapidinho, foi não? Menos de 1 minuto, como eu disse. Dedinho de prosa. Mas eu tive pensando no seguinte, Sidney, com tudo que você já nos explicou, já passou para a gente. E os que ficam, sofrem muito? Os que partem com a consciência tranquila, em breve se recuperarão e vão se readaptar a essa nova vida. Na verdade, Sérgio, a nossa vida verdadeira é lá. E assim que nós nos desprendemos deste vaso físico, nós vamos perceber que nós estamos retornando à nossa casa. A vida verdadeira é lá, nós mergulhamos na carne. Mergulhamos para passar por experiências, reavaliar o que fizemos no passado, melhorar o nosso comportamento, melhorar nosso relacionamento com as pessoas, enfim, voltar as nossas atenções para as regras divinas das quais nós nos afastamos. Então, os que partem com a consciência tranquila de que fizeram o melhor, numa vida só, não dá para fazer tudo. Então, a gente, se conseguiu dar pelo menos um passo, se nós estamos voltando para a espiritualidade um pouquinho melhores do que chegamos, já é um progresso. Então, a readaptação com a nova vida vai ser mais fácil. Então, essa é a parte daquele que está indo. Vai sentir que nada mais é do que a continuidade do processo evolutivo que foi momentaneamente modificado com o mergulho na carne. Eu falo modificado, ele não foi interrompido. Nós estávamos progredindo lá, passamos aqui pela lixa grossa da encarnação e vamos voltar daqui a pouco para lá. Então, voltamos depois desse mergulho na carne, Sérgio. Sidney, como que fica as pessoas mais ligadas a nós? Aqueles que têm os bons sentimentos, as pessoas que são amadas por nós, aquele amor todo entre a família, amigos, pessoas queridas. Como fica essa situação? Explica pra gente. Os que nunca cogitaram da morte, Sérgio, ou evitaram falar dela,
e adiaram indefinidamente a reflexão sobre o assunto, como se a sua hora nunca fosse chegar, com certeza vão ficar perplexos, surpresos, diante de um corpo sem vida. Principalmente, Sérgio, se ela ocorrer inesperadamente, fruto de algum acidente ou algum excesso, sem terem tido tempo de se preparar para a separação. Então, hoje, com uma pessoa com quem você está convivendo, de uma hora para outra, você, no instante seguinte, ela não está mais ali, nós podemos perder o controle, a serenidade e o nosso equilíbrio. Curiosamente, os que se deixam levar pelo desespero e pela revolta causam estranheza ao falecido, que normalmente encontra-se numa situação bem mais confortável do que aquela em vida, pois nessa nova condição não há dores, não há apreensões materiais, ou então aquela preocupação com a sobrevivência física. Por que choram os que ficaram se o falecido se encontra bem, está leve, numa situação muito mais agradável do que desfrutava em vida? As reações desesperadas das criaturas ligadas ao morto, além de surpresa, costumam também lhe trazer perturbação, pois passa a reviver os momentos infelizes por elas evocados. Então, nessa hora, Sérgio, as crenças bem vividas, a resignação que nos traz a oração, a fé na sobrevivência da alma, passam a ter fundamental importância, pois são valiosos elementos de sustentação emocional. Então, para encerrar, Sérgio, eu quero lhe dizer que nós temos que nos preparar a cada dia para a nossa morte. E também para a morte dos nossos entes queridos. A eventual partida abrupta dos nossos entes queridos. Com isso, a gente passa a ver a morte sob um outro ângulo. Este é o primeiro passo para que a gente esteja confortável. Você vai me dizer assim, mas eu vou me preparar para a morte todos os dias? Sim, é isso mesmo. Vou me preparar a cada noite, fazer minha oração agradecendo ao dia, o dia que eu recebi, e se for da vontade de Deus que eu parta naquela noite, que assim seja, no dia seguinte, ao colocar o pé no chão, eu agradeço mais um dia, mas certo de que pode ser que naquele dia eu também pereça. Mas não é uma maneira mórbida de se viver, não. É preparar-se para a vida verdadeira. Então, Sérgio, para encerrar, nós devemos nos preparar sempre para a nossa morte e para a morte dos entes queridos, na certeza de que mais cedo ou mais tarde estaremos nos campos da imortalidade. Então, chegamos no final do nosso primeiro capítulo. É fantástico esse artigo do Sidney Fernandes, A Morte Passo a Passo. É um artigo que nos inspira a pensar, a raciocinar, a refletir, para que a gente possa ter uma vida melhor, para a gente encontrar uma morte bem melhor. Se você tiver dúvida, escreva. Entre em contato com o Sidney 1948@uol.com.br ou diretamente na nossa sala de bate-papo no programa Pinga Fogo ao vivo, toda sexta-feira às 14h30. Participe, mande sua pergunta, tire todas as suas dúvidas, é só escrever pra gente, participe. No último capítulo eu tenho uma surpresa fantástica, hein? Aguarde até lá. Obrigado a todos e até a próxima. Aí, já